Você já entrou numa sala e sentiu que o clima estava pesado antes de alguém abrir a boca? E o oposto? Já ficou do lado de alguém que levantou o seu ânimo sem fazer nada, sem dizer nada, só pela presença? Isso não é intuição, não é energia, não é aquele papo de coach quântico sobre vibração e frequência. É neurociência e tem nome, tem mecanismo e pesquisa real. Em 1981, os pesquisadores Howard Friedman e Ronald Riedel decidiram medir exatamente isso. Pegaram 3 pessoas, uma altamente expressiva, alguém que irradia estado emocional de forma natural, e 2 fechadas, contidas, de baixa expressividade. Colocaram as 3 numa sala, sem conversa, sem palavras. 2 minutos de silêncio total, só as 3 pessoas sentadas se olhando. Antes de entrar, cada uma preencheu um questionário de humor. Depois de 2 minutos, preencheram de novo. As 2 pessoas fechadas saíram com o humor de uma pessoa expressiva. Não importava qual humor era. Animação, tédio, agitação. O estado emocional transferiu. Em silêncio, sem contato, sem conversa, sem nenhuma técnica consciente. A pessoa expressiva não saiu diferente, ela era o transmissor, e as 2 outras eram os receptores. Aquela sensação que você já teve de entrar numa sala e sentir o clima não é percepção, é o seu sistema nervoso sendo calibrado pelo sistema nervoso de outra pessoa. E a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é uma só: você é o transmissor ou o receptor? Se carisma é um sistema de sinais, a primeira pergunta prática é: quais sinais? Não para imitar, para entender onde você está e onde a capacidade real está faltando. Em 1986, o psicólogo Ronald Dill, do Claremont McKenna College, pesquisou e publicou o Social Skill Inventory, um instrumento desenvolvido para mapear as dimensões específicas que compõem a habilidade social real. O que ele encontrou não foi uma lista de comportamentos, foi uma estrutura de 6 capacidades organizadas em 2 canais: emocional e social. Não vou listar as 6 uma por uma como se fosse um manual de instruções. O que importa é entender a lógica do sistema, porque é ela que revela onde a maioria das pessoas trava. O canal emocional tem 3 capacidades. A primeira é a expressividade emocional, a habilidade de irradiar o que você sente de forma natural e espontânea. É o que o transmissor do experimento de Friedman tinha. Não é exagero, não é performance, é a capacidade de deixar o estado interno vazar através do corpo, da voz, do rosto. Riedel identificou essa como o preditor mais forte do carisma percebido. Das 6 dimensões, essa é a que move o ponteiro mais longe. Mas aqui tem uma armadilha que destrói muita gente. Alta expressividade sem a segunda capacidade, controle emocional, vira ruído. Pense no colega de trabalho que é animado demais em qualquer situação, que ri alto na hora errada, que vibra quando o contexto pede serenidade. Alta expressividade, zero controle. E o resultado não é carisma, é desconforto. As pessoas se afastam, não se aproximam. Carisma não é intensidade máxima, é intensidade calibrada. A terceira capacidade emocional é a sensibilidade, a habilidade de ler o estado emocional do outro com precisão, saber quando a sala está pesada antes de alguém falar, saber quando alguém precisa de silêncio em vez de conselho. Expressividade sem sensibilidade é um transmissor que não ouve o sinal de volta. Funcionam juntos ou não funcionam. O canal social espelha essa estrutura em 3 capacidades equivalentes: como você fala, como você lê o que é apropriado em cada contexto e como você gerencia a forma como se apresenta. No vídeo passado vimos que a primeira impressão acontece antes de você abrir a boca, mas a primeira impressão é custo de entrada, não é o que te estabelece. Carisma é uma atribuição que o grupo te dá e pode vir e ir a qualquer momento. O que constrói esse status a longo prazo vive principalmente aqui, no canal social, e é aí que o dado de Antonax faz sentido. 75% das táticas que as pessoas percebem como carisma são verbais. John Antonax, da Universidade de Lausanne, passou anos analisando o que separa líderes percebidos como carismáticos dos que não são. Identificou 12 táticas específicas. Quando treinou executivos nessas táticas durante um período estruturado, a percepção de liderança aumentou em 70%. Não foi cirurgia plástica, não foi mudança de personalidade, foi aprender a estruturar o que já tinha a dizer de um jeito que o cérebro do outro processa como autoridade e confiança. O que você diz e como você estrutura importa mais do que como você parece. Então, o diagnóstico real não é eu preciso ser mais carismático. É qual das 6 capacidades está limitando o sistema inteiro. Porque o sistema funciona em cadeia. Alta expressividade com baixo controle quebra. Alta expressividade com baixa sensibilidade quebra. E todas as 6 capacidades num nível mediano produzem alguém agradável. Não alguém que muda o humor de uma sala em silêncio. Mas tem uma variável que o modelo de Riedel não captura diretamente. Uma que a maioria das pessoas trata como fraqueza. E que a pesquisa mostra ser um dos sinais mais poderosos que existem. Tem uma crença que destrói mais
mais potencial de influência do que qualquer outro erro. A crença de que ser acessível, simpático e disponível para todo mundo é o que constrói carisma. Não é o que destrói. Adam Grant, professor de psicologia da Universidade de Wharton, passou anos estudando como o estilo de reciprocidade afeta desempenho real. O que ele encontrou vai contra tudo que você foi ensinado a acreditar sobre gentileza. Ele identificou 3 perfis. Os tomadores, que priorizam o próprio ganho acima de tudo. Os equilibristas, que funcionam no sistema de troca justa, olho por olho. E os doadores, os que colocam o outro em primeiro lugar de forma consistente. A pergunta era, quem performa melhor? A resposta é que os piores performers em qualquer área são doadores. Engenheiros médicos, vendedores, nos 3 grupos quem estava na base era quem dava mais do que recebia. Mas os melhores performers também eram doadores. Tomadores e equilibristas ficavam no meio. Os extremos, tanto os fracassos quanto a excelência, pertenciam às mesmas pessoas. O que separava os doadores que afundavam dos que dominavam era uma única coisa: os bem-sucedidos sabiam dizer não. Não eram menos generosos, eram mais seletivos, doavam com critério. E esse critério é o que transformava generosidade de fraqueza em sinal de força. Agora pensa na pressão que existe em dizer não. Vanessa Bones, pesquisadora de Cornell, passou anos medindo exatamente isso. Nos seus estudos, envolvendo mais de 14 mil pessoas, ela encontrou que sistematicamente subestimamos em 48% a probabilidade de alguém cumprir um pedido nosso. Numa das pesquisas, participantes achavam que 28% das pessoas atenderiam um pedido numa biblioteca. Na prática, 74% atendeu. Por quê? Porque recusar um pedido feito pessoalmente é socialmente doloroso. O cérebro registra a rejeição social no mesmo circuito que registra a dor física. Dizer não custa. Isso significa que quem consegue recusar está indo contra uma pressão enorme, e o grupo percebe isso como sinal de independência e confiança, não de frieza. Disponibilidade não tem valor. O que é escasso tem valor. Se você cresceu assistindo anime, você já viu esse princípio em 2 personagens que parecem opostos, mas operam na mesma lógica. Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen, é tecnicamente o ser humano mais poderoso do universo da série. Poderia resolver qualquer problema, atender qualquer pedido, estar em qualquer lugar, mas não está. Ele escolhe onde aparece, quando fala sério, quando se importa. Com estudantes, é relaxado e brincalhão. Com inimigos, é absolutamente frio. Quando você decide que algo merece atenção total, todo mundo na sala sente a diferença. Levi, de Attack on Titan, fala pouco e demonstra emoção menos ainda. Em toda a série, em momentos em que Levi mostra o que sente são contados nos dedos. E é exatamente por isso que cada um desses momentos para o espectador no lugar. Nenhum dos dois é frio por incapacidade de se conectar. São seletivos por escolha. E essa seletividade é o que dá peso a cada gesto, cada palavra, cada momento de atenção genuína. Simpatia universal sem seletividade não é carisma, é disponibilidade. E disponibilidade não tem valor porque não tem custo. O que não tem custo não carrega informação. Você aprendeu isso no vídeo passado com Zahav e a cauda do pavão. Ser acessível para todo mundo o tempo todo não sinaliza generosidade. Sinaliza que você não tem mais nada importante para fazer, mas tem um nível acima disso tudo. Fazer pessoas gostarem de você é uma coisa. Fazer pessoas sentirem que são parte de algo maior do que elas mesmas é outra completamente diferente. E é aí que carisma deixa de ser atributo pessoal e vira força coletiva. Tudo que a gente viu até agora, os 6 sinais, o peso da fala, a seletividade, ainda é carisma no nível pessoal. É o nível onde as pessoas gostam de você, onde te respeitam, onde prestam atenção quando você fala. Mas existe um nível acima disso. E é a diferença entre os dois. É a diferença entre o líder que as pessoas admiram e um líder que as pessoas seguiriam para dentro de uma guerra. Alex Haslam e Stephen Reicher, pesquisadores que passaram décadas estudando liderança e identidade social, chegaram a uma conclusão que parece simples, mas destrói a maioria dos modelos de liderança que existem. O trabalho do líder carismático de verdade não é fazer as pessoas seguirem ele, é fazer as pessoas sentirem que estão seguindo a melhor versão de si mesmas. Haslam e Reicher analisaram todos os discursos de candidatos a primeiro-ministro da Austrália desde 1901. 43 eleições. Rodaram os pronomes. Contaram eu, me, meu versus nós, vocês. Nós. O resultado: em 80% de todas as eleições, o candidato que usou mais pronomes coletivos ganhou. Os vencedores usavam nós e vocês, 61% mais que os perdedores. Não é coincidência, é mecanismo. Quanto mais o líder fala em eu, mais ele se posiciona como centro da história. Quanto mais fala em nós, mais coloca o outro como protagonista, e o cérebro responde diferente aos dois. Martin Luther King, em agosto de 1963,
1963, subiu no palco em Washington e com um discurso preparado. Em algum momento, ele largou o papel. Mahalia Jackson, a cantora gospel que estava no palco atrás dele, gritou: "Fala sobre o sonho, Martin." E ele falou: "O que King fez naquele discurso não foi pedir direitos para os negros americanos, foi redefinir quem os negros americanos eram na história do próprio país." Ele não disse: "Nos deem o que nos devem." Ele disse que a Constituição e a Declaração de Independência eram uma promessa, que os negros americanos eram os herdeiros legítimos dessa promessa, que lutar por direitos civis não era subversão, era completar o que os fundadores da nação começaram. Ele não pediu um lugar na história americana, colocou o povo no centro dela. Isso é liderança de identidade, não um "siga-me", você é parte de algo maior e eu vou provar isso. Se você acompanha One Piece, você viu isso em Enies Lobby. Robin passou a vida inteira acreditando que era um fardo, que o mundo queria ela morta, que a coisa mais generosa que podia fazer era desaparecer. Luffy não argumentou com essa crença, não tentou convencê-la de que estava errada. Ordenou que queimassem a bandeira do governo mundial, declarou guerra à instituição mais poderosa do mundo e gritou para ela dizer que queria viver. Robin não saiu dali como alguém que foi salva, saiu como alguém cuja vida valia uma guerra. Luffy não mudou o que Robin achava dele, mudou o que Robin achava dela mesma. Eren Smith, de Attack on Titan, faz a mesma coisa numa cena que é talvez o momento mais brutalmente honesto de liderança que eu já vi em anime. Enfrentando uma morte certa, com recrutas em pânico, ele não prometeu vitória, não prometeu sobrevivência. Disse que era tudo sem sentido, que os sonhos deles, as esperanças deles, não importava nada se fossem destruídos por pedras. E então virou o argumento: morremos confiando nos vivos que vêm depois de nós para encontrar sentido em nossas vidas. Eren não pediu que morressem por ele, conectou a morte individual de cada recruta a algo que sobreviveria a eles, transformou o sacrifício de cada um em parte de uma história maior, e então correu na frente. Foi atingido por uma pedra e sorriu. Mas aqui vem a parte mais importante desse vídeo, a que ninguém fala. Todos esses mecanismos, liderança de identidade, fazer o outro se sentir protagonista, conectar pessoas a algo maior, podem ser usados em qualquer direção. Light Yagami em Death Note usou cada um deles. Começou com uma causa legítima: eliminar criminosos, criar um mundo mais justo. Construiu uma identidade coletiva em torno disso. Aqueles que acreditam na minha justiça serão cidadãos do novo mundo. Fazia seguidores se sentirem parte de algo histórico, inevitável, maior que eles. O mecanismo era idêntico ao de King, ao de Luffy, ao de Eren. O ponto exato onde tudo virou foi quando Light parou de servir a causa e a causa começou a servir a Light. Quando Misa virou ferramenta descartável, quando a morte do pai não gerou nenhuma emoção real, quando Deus do Novo Mundo deixou de ser metáfora e virou objetivo. Carisma de identidade coletiva não é bom nem mal por natureza. É o mecanismo mais poderoso de influência que existe. E é exatamente por isso que precisa ser entendido com clareza. A vacina não é evitar o mecanismo, é saber reconhecer o momento em que o líder, você ou qualquer outro, parou de servir o coletivo e começou a servir a própria grandiosidade. Esse momento sempre aparece, e quem entende o mecanismo consegue ver antes que a máscara caia. No final do vídeo passado, ficou uma pergunta no ar: se carisma é um sistema de sinais, ele pode ser calibrado? Pode, mas agora você sabe o que calibrar de verdade. Não é o sorriso, é o estado interno que gera o sorriso. Não é a postura, é a presença que a postura reflete. Não é o que você diz, é a clareza do que você acredita. E se o que você acredita serve ao coletivo ou serve à sua própria grandiosidade. 2 vídeos, uma única verdade. Carisma não é o que você projeta, é o que você construiu e o grupo reconhece. Quem constrói prestígio real não precisa lembrar de ser carismático. Os sinais saem sozinho porque a substância existe. Quem não constrói vai gastar energia para sempre, mantendo uma performance em que o corpo entrega a qualquer momento. Você pode calibrar os 6 sinais, pode aprender a estruturar a fala, pode praticar seletividade, pode começar a colocar o outro como protagonista em vez de você mesmo, mas nenhuma dessas coisas funciona sem a base, e a base nunca foi técnica. A pessoa mais carismática que você já conheceu provavelmente não sabia que era carismática, ela só sabia exatamente quem era, e não precisava da sua aprovação para continuar sendo.